deixar descansar por 1 hora. Colocar no recipiente, cobrir com um pano. Se tiver filme em casa, aquele plásticozinho filme, passa o plástico filme, depois põe um pano. Se tiver um lugar quentinho para colocar, melhor. Como eu falo, sempre põe no micro-ondas. Mas pode colocar no seu forno, no armário. Então deixa ele descansando bem quentinho lá por 1 hora. E essa massa é grande, ela é pesada. Então se quiser pode dividir em 2 partes, sova uma parte, depois sova a outra. Aí a parte que ficar aguardando para ser sovada, deixa coberta com um paninho para ela não ressecar. Aí sova uma parte, depois outra, depois une e sova as 2 juntas. Então agora eu vou passar aqui para o recipiente, cobrir e deixar descansar por 1 hora. Eu estou utilizando 2 calabresas trituradas. ,400 gramas de mussarela também triturada. 200 gramas de queijo parmesão ralado. Tomates. Gente, se vocês forem utilizar tomate, depois de picado, deixa um pouquinho no escorredor, porque ele dá uma água, né? Fica saindo uma aguinha. Então deixa um pouquinho no escorredor para soltar o máximo de água possível. Enquanto está descansando 1 hora a massa, você faz isso. Enquanto a massa está descansando, estamos preparando o recheio. Então você deixa durante esse tempo o tomate no escorredor, porque aí sai o máximo de água para depois ficar soltando água dentro da massa. E também estou botando um pouquinho de orégano. Então depois é só misturar tudo. Depois mistura tudo. Com a mão dá para misturar bem melhor. Então aqui, se quiser acrescentar azeitona, acrescenta o que quiser. Eu não vou colocar azeitona porque meu filho não gosta. Então aqui agora, se quiser colocar salsa, acrescenta o que você quiser aqui. O recheio é seu. Tá linda a massa, bem lisa. Agora vamos tirar daqui. Passar para uma bancada. Aqui tem bastante massa. Se vocês acharem que é muito para vocês em casa, pode fazer metade da receita. Que esse aqui vai dar para fazer 2 pães. Então, se você achar que é muito, faça metade da receita. Então, aqui eu vou dividir em 4 partes. Então, vou separar essas 2 partes aqui. E aqui, ó, uma parte eu vou abrir agora para forrar a forma. E a outra parte para fazer a cobertura, a parte de cima da forma. A massa abre assim, gente, de forma arredondada. A gente vai colocar numa forma de pizza. Então, procura abrir de forma arredondada. Vai ficar bem bonitinha na forma. A massa já está aberta. Agora vou pegar uma forma untada e untei com azeite. Passa essa massa para a forma. Então agora vamos começar a montagem. Coloquei esse punhado aqui no meio. Então, ó, essa quantidade aqui. E agora colocar em volta. Deixa um espaço aqui e o espaço daqui, da borda e do recheio, do meio. Entre o recheio da pétala e o recheio do miolo de girassol, você deixa um espaço de mais ou menos 2 dedos aqui e 2 dedos para a borda. Coloque o recheio em volta de toda a borda. Agora eu vou botar para cá e vou abrir a parte de cima dela. Vou abrir a outra parte da massa, que essa aqui vai ser a parte de cima. Então, enquanto a gente está fazendo essa montagem, liga logo o forno para pré-aquecer em 180 graus. Vamos abrir a tampa
E também, da mesma maneira que a gente abriu a outra, vamos abrir essa de forma arredondada. Agora nós vamos cobrir o nosso pão. Pode dar uma escadinha aqui. Antes de começar a dar a escadinha, vamos pegar um potinho para colocar aqui no meio. Os auxílios de um potinho para dar uma apertadinha, mas não aperta muito para não cortar a massa. É uma leve pressãozinha só para marcar mesmo. E pode esticar aqui, ó. Estica aqui a borda. Pode esticar onde der, até onde der a massa, sem rasgar. A gente tem que unir as pontas. Hoje bem esticadinho. Hoje corta. Uma forçadinha aqui, ó, na borda, que a própria borda vai cortando a massa. Vai ficar no ponto ideal. Faz uma pressãozinha para ajudar a unir as pontas. Que vai unir a ponta de cima com a ponta de baixo. Tem que ficar bem fechadinho. Gente, já cobri a massa, né? Já apertei aqui. Então, dá uma leve pressãozinha aqui, ó, para unir, para fazer o miolo do girassol. Uma leve pressão para unir essa parte. Então, agora, vamos cortar. Não corta daqui, corta mais ou menos aqui. Mede mais ou menos 2 dedos. Corta tipo uma fatiazinha de pizza. Um espaçozinho aqui de mais ou menos 1 dedo e meio, 2 dedos. Corta. Mede 2 dedos. Corta. E vai fazendo isso na massa toda. Cortada, a gente vai começar a virar as pétalas. Pega aqui. Só dá uma viradinha. E abre um pouquinho. Se faltar recheio, você completa. Mais um pouquinho de recheio e vai arrumando as pétalas. Então, primeiro vira tudo, vira todas as pétalas e depois a gente vem ajeitando. Faltou recheio, vai completando. Daqui a pouco eu vou virar mais uma pecinha. De massa vou fazer essa aqui só para ficar mais claro o sobrecorte. Então, dá um espaço aqui, mais ou menos uma distância aqui antes de cortar. Então, ó, corta aqui, ó, reto, vai até o final da forma para cortar a parte de cima e de baixo até o final. Não pode ser daqui, a partir daqui, dá um espaço de 2 dedos. Então, aqui, ó, você põe 2 dedos assim e corta. 2 dedos de espaço pro próximo e corta lá no final, tá bom? Então, gente, essa é a segunda massa. Então, já tá cortada. Eu vou dar uma viradinha nela aqui para mostrar para vocês também. Que aí pega melhor. Então, só dar uma viradinha. Então, aqui, ó, tá um pouquinho mais vazio, só completar com o recheio. Vou fazer mais uma vez para vocês verem. Pega aqui com cuidado para não rasgar a massa e dá uma viradinha. Então, como eu falei, essa receita dá para 2 pães desse.
Então, se achar que é muito, faz tudo pela metade. E o recheio também. Eu fiz o recheio para 2 pães. Então, se você for fazer metade da massa, faça metade do recheio também. Então, gente, ó, fica assim. Agora vamos pincelar com uma gema. Pincela todo o miolo. Pincela as laterais também. Gente, olha, essa quantidade de massa dá para fazer 2 pães desse aqui. Ou se você achar que um já é o suficiente, então pode fazer a metade da receita. Corta tudo pela metade. Então aqui vamos pincelar também toda a massa. Pincela toda a massa para que fique bem bonito. Aqui em volta também, nas pétalas, para que dê uma cor bem bacana. Então, já pincelei com uma gema, agora jogar um pouquinho de orégano, joga só no miolo, para poder ficar bem bonitinho, só no miolo já é o suficiente. Agora vamos levar para o forno. Vamos deixar no forno mais ou menos meia hora, mas fica dando uma olhada, que um forno, né, é diferente do outro. Então, meia hora, assim, mais ou menos, mas fica de olho. Então, gente, essa é a segunda massa. Então, já tá cortada. Eu vou dar uma viradinha nela aqui para mostrar para vocês também, porque aí pega melhor. Então, só dar uma viradinha. Então, aqui, ó, tá um pouquinho mais vazio, só completar com o recheio. Vou fazer mais uma vez para vocês verem. Pega aqui com cuidado para não rasgar a massa e dar uma viradinha. Então, como eu falei, essa receita dá para 2 pães desse. Então, se achar que é muito, faz tudo pela metade. E o recheio também. Eu fiz o recheio para 2 pães. Então, se você for fazer metade da massa, faça metade do recheio também.